Veja que não se trata de duvidar dos médiuns ou da mediunidade. Trata-se de compreender um processo medianímico através do qual os livros psicografados são produzidos e as possibilidades e limites dessa modalidade de produção mediúnica. Por muito tempo a gente acreditou que o processo era mecânico, que o médium se entregava ao transe mediúnico e o espírito escrevia pelas mãos dele. Só que as pesquisas nos mostram que não é bem assim. Até as editoras interferem no resultado final de um livro psicografado. Há evidências de que o título de Libertação e o final da narrativa do Ave Cristo podem ter sido sugestão do Vantuil de Freitas, da FEB. Um dos médiuns que eu entrevistei contou que a editora exigiu que ele reduzisse quase 100 páginas do texto psicografado para que a quantidade de páginas ficasse adequada ao gosto do público. Livros psicografados são resultado de um trabalho conjunto, uma coautoria entre entidade e médium, e podem ser resultado de um processo criativo exclusivamente do médium. Outro médium relatou que quando ele estava estudando Paulo Freire na universidade, ele ficou encantado com as ideias dele. E aí, durante a reunião mediúnica, ele começou a sentir a presença espiritual de Paulo Freire, a sentir vontade de incorporar Paulo Freire. Só que, muito estudioso, ele foi observando e concluiu que aquilo era dele. Qualquer médium, por mais confiável, está sujeito a isso. Às vezes ele se impressiona com uma história, um acontecimento, uma situação do cotidiano, e isso transparece na psicografia dele. Hermínio Miranda dizia que a mediunidade é um dos componentes do bloco central da doutrina, mas ainda não se sabe tudo sobre seus mecanismos operacionais. Temos muito a estudar para entender os processos medianímicos envolvidos na produção dos livros psicografados. É uma ilusão acreditar que o espírito toma a mão do médium e escreve mecanicamente livros inteiros, sem contar que espíritos também são seres humanos, passíveis de erro, como muito bem pontuou Kardec. Por isso que não convém tomar literatura mediúnica, mesmo os livros do Chico, como revelações espirituais ou referências doutrinárias. Livros mediúnicos são livros de reflexão moral, páginas de estímulo, de reconforto espiritual, narrativas ficcionais que podem facilitar o entendimento de certos aspectos da teoria espírita. Mas, de um ponto de vista kardeciano, eles precisam ser submetidos à análise racional, à coerência com o que é conhecido no universo da ciência, para que depois disso as ideias neles contidas possam ser consideradas como parte da filosofia espírita.